Olá, irmãos, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Esse momento especial que nós temos de meditação, reflexão na palavra do Senhor e certamente um momento de oração, um momento gostoso que nós abrimos o nosso coração diante do Pai e clamamos pela sua misericórdia, pela sua intervenção, pela sua graça nas nossas vidas. Nós iniciamos a semana passada com o reverendo Marcos uma nova série chamada Experiências do Deserto. E hoje nós queremos trazer mais uma dessas experiências tão fartas no texto bíblico. A verdade, o deserto é a região geográfica onde o povo de Deus, decidiu se manifestar e preparar um povo ali para que fosse testemunha, para que fosse um povo escolhido por Deus para testemunhar do Deus vivo e verdadeiro. E tudo isso acontece ali naquela região desértica, naquela grande região desértica, árida. Então, assim, a Bíblia tem assim vários momentos, vários relatos, relatos significativos de experiências grandiosas de Deus. Então nós vamos refletir em algumas delas, como determinado servo, determinada serva vivenciou essa experiência do deserto, essa experiência com Deus, presença de Deus, cuidado de Deus, direção de Deus. E isso a gente vai fazer nesse mês de maio. Só para lembrar, assim, algumas das experiências do deserto, nós temos a experiência de Moisés com a sarça ardente, a experiência naquela região, naquele lugar, pastoreando, cuidando das ovelhas, procurando lugar para que as ovelhas tivessem água para beber, alimento, e ele encontra a sarça ardente, e a experiência acontece numa montanha no deserto. Nós temos a experiência riquíssima do povo de Deus, quando Deus liberta o povo do Egito, e há uma expressão assim bastante significativa no texto, A palavra de Deus dita a Moisés, e Moisés deveria dizer ao faraó, logo no primeiro versículo, no capítulo 5 de Êxodo, diz assim: deixa o meu povo ir ao deserto para me festejar, para me celebrar, para me oferecer a adoração. E isso se repete naquele relato da libertação. A gente percebe essa expressão. E depois a experiência do povo no deserto, fugindo para o deserto, passando o Mar Morto, e depois 40 anos no deserto, presença de Deus, cuidado de Deus, a nuvem de fogo que protegia do frio durante a noite, a nuvem de chuva que protegia durante o dia, maná, a água. São tantas ricas experiências do cuidado de Deus numa terra tão árida, tão difícil, tão inóspita. Eu gosto muito desse relato, por exemplo, o exemplo de Agar, quando Abraão despede Agar por causa de Sara, por causa do filho Ismael. Ela sai andando errante pelo deserto e de repente ela se encontra lá com Deus. Deus se apresenta, conversa com ela e dá água, porque Ismael estava praticamente morto de sede, Então a manifestação de Deus ali naquela situação, na vida de Agar, na vida de Ismael. Enfim, e eu creio, e nessa série a gente vai estudar o momento mais emblemático, o momento mais grandioso é Jesus, 40 dias no deserto, jejuando e orando. Depois passa pela tentação e inicia sua jornada, inicia sua caminhada, a caminhada da paixão, chamando os seus discípulos, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, e depois a crucificação e ressurreição. Então a intenção é essa, olhar para esses episódios, esses momentos no deserto e aprender e tirar aí as lições que Deus ministrou na vida das pessoas que estavam vivendo aquele momento
e tirar essas lições para a nossa vida também. Então, na noite de hoje, nós vamos ler um texto que faz referência à experiência de Davi fugindo para o deserto, fugindo de Saul. Nós vamos ler só um versículo, mas a nossa reflexão vai estar aí em torno desse momento. Capítulo 23 de 1 Samuel, apenas o verso 14 vai fazer a referência ao deserto, mas todo aquele episódio, todo aquele momento ali nós vamos refletir, meditar, depois você pode voltar a ler esse texto novamente e refletir nele, porque é esse o propósito, tá bom? 1 Samuel, capítulo 23, o verso 14. Antes, porém, nós vamos orar. Pai Santo, querido, amado, nós te louvamos e adoramos, reconhecendo, confessando que Tu és o nosso Deus e nós buscamos o Senhor dia após dia em oração, em comunhão. Nesta hora nos reunimos, ó Deus, como povo de Deus, para meditar na Tua palavra, para orar, para compartilharmos. Porque entendemos, ó Deus, e cremos que a Tua palavra é fonte de sabedoria e vida para nós que somos os Teus filhos e filhas. Em todo tempo, a Tua palavra, a experiência da Tua manifestação na vida do povo de Deus, depois no Novo Testamento, na Igreja de Jesus Cristo, ó Deus, são experiências, são testemunhos de fé que nos fortalece, nos ajuda, Deus, nos dá todas as condições de lendo, aprendendo, colocamos em prática, procuramos viver segundo a Tua vontade e a Tua direção. Mas também é um livro magnífico porque traz palavra de conforto, consolo, esperança, fortalecimento da fé diante das tribulações, diante dos problemas, diante das crises, diante das tempestades, diante dos desertos, diante de tanta situação que nós enfrentamos na nossa vida. A Tua palavra é palavra de esperança, é palavra de fortalecimento, é palavra de vida, é fonte inesgotável diante de um deserto seco, árido. Nós declaramos e nós confiamos e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente nesta hora de maneira especial conosco, ó Deus, e fale ao nosso coração, toque a nossa alma, ó Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Perdão. Vamos ler então, 1 Samuel 23, apenas o verso 14, diz assim: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Verdade, esse é o versículo que faz referência a um momento em que Davi está sendo perseguido por Saul. Saul quer tirar a sua vida, Saul quer matá-lo, porque Davi é, sem dúvida nenhuma, perigo para o seu reinado. Ele já sabia de alguma forma que Davi seria rei em seu lugar, então ele tenta de todas as formas matar Davi, e Davi sempre fugindo. E Davi, tendo condições, inclusive, de matar Saul, não o fez, porque é um homem temente a Deus, e ele não realiza isso, mas então ele foge, e aí o texto diz assim, ele permaneceu lá, escondido, no deserto de Zif, né, porque esta era também a orientação de Deus para a sua vida. Primeira coisa que eu gostaria de comentar, de partilhar com vocês, é a fuga no deserto. Deserto é um lugar inóspito, é um lugar, assim, difícil de se viver. Primeiro, a falta de água. A temperatura durante o dia é altíssima, muito calor, não tem sombra, não tem árvore, porque o sol é tão intenso, né, que as plantas praticamente não resistem. São raras as plantas, são raros os animais e insetos que conseguem viver naquela região, porque é uma região realmente muito seca,
né? E isso acaba provocando e fazendo com que seja uma região impossível de se viver, ainda que a gente sabe que o ser humano e alguns animais têm essas condições, mas a gente sabe também que sempre as pessoas conseguem viver em determinado momento no deserto por causa da fonte de água, porque se adapta àquela situação tão extrema, né, como o deserto. E, inclusive, por ser assim um lugar que as pessoas evitam de ir, não conseguem sobreviver, é um lugar isolado, né, um lugar que não tem muita gente, acaba sendo a opção de esconderijo, de fuga, né? Mas também leva em consideração isso, né? É um lugar perigoso, é um lugar de difícil acesso, é um lugar de difícil sobrevivência, né? O deserto em nossa cultura, por exemplo, a gente usa muito, e a Bíblia também usa de maneira figurada, apesar que aqui ele não está usando de maneira figurada, mas a gente acaba aprendendo a fazer essa leitura. Deserto é sinal de situação difícil, né? É sinal de sofrimento, é sinal de caminho estreito, é sinal de uma jornada muito complicada, uma viagem perigosa, com alto risco, né? E aí eu fico pensando assim, Davi estava sendo perseguido por Saul, era uma situação de perigo, ele foge desse perigo, e ele acaba indo para uma região que também é perigosa, que também tem os seus riscos, né? Que também é muito complicado de sobrevivência, é a situação de insegurança também, né? Foge, né, de uma situação, mas tem que enfrentar outra situação complicada que tem outros perigos. E aí me faz pensar o seguinte, que nada na vida é fácil, né? E às vezes a gente tem a tendência de achar que um caminho é fácil, o outro é difícil. Não. Há situações complicadas numa determinada jornada e as situações complicadas em outra determinada jornada. Não existe caminho fácil. Sempre vão ter as suas dificuldades. Pode ser que um caminho seja mais difícil do que o outro caminho, né? E é interessante que a gente aprende na Bíblia que o caminho estreito que é o caminho que leva a Deus, no sentido de que é o caminho difícil, é o caminho árduo, é o caminho que dá muito trabalho e aquela coisa toda. Agora, fugir para esse deserto, fugindo de um perigo, vai para outro perigo, fugindo para o deserto, a fuga nos faz pensar que, de repente, nós fugimos quando nós nos sentimos incapazes de resolver o problema, não é isso? É a fuga, eu não consigo enfrentar, eu não consigo resolver, e a gente acaba, por medo, por incapacidade, a gente acaba fugindo, né? Isso mostra, de certa forma, a nossa capacidade em resolver e superar aquela situação. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente realmente se depara com essa possibilidade. Eu não dou conta de resolver isso, né? O que não é o caso de Davi, né? E que a gente vai perceber que ele foge para o deserto, ele escolhe ir para o deserto, um lugar ermo, um lugar isolado, ainda que ele estava com o seu exército, com seus companheiros, mas ele sai da segurança da cidade, da segurança de estar com a família de repente, ou seja, ele vai fugir para o deserto, que era uma situação complicada, e muitas vezes nós fugimos porque nós temos medo de enfrentar a situação, mas não era o caso de Davi. Por que Davi fugiu? É isso que é interessante a gente observar nessa história. Ele permaneceu naquele deserto, né? A fuga, na verdade, que acontece com Davi, e a gente percebe esse comportamento na vida de Davi nesse capítulo, e praticamente em toda a sua vida, salvo algumas exceções, né? No capítulo 23, principalmente, a gente percebe esse comportamento de Davi. Ele, antes de tomar qualquer decisão, ele busca a presença e a orientação de Deus. Então, ele foge, ele não simplesmente foge porque tem medo, mas ele foge
E ele resolve fugir a partir do momento que ele busca a orientação divina. Então, no verso 2, a gente percebe, Davi consulta a Deus em relação a um episódio que conta lá a história de que Keila está sendo recebendo os inimigos, e aí ele pergunta para Deus: o senhor quer que eu vou lá para ajudar Keila contra os filisteus? E aí Deus fala para ele: vai para lá, você vai vencer e você vai ajudar Keila. Então ele vai para lá. No verso 4, por exemplo, ele repete a pergunta para Deus, porque os soldados, os companheiros de Davi, ficaram em dúvida se deveriam subir para Keila para libertar Keila e acudir aquela cidade. E aí o que acontece? Os seus soldados têm dúvida, ele pergunta de novo para Deus no verso 4 do capítulo 23, ele diz assim: Davi tornou a consultar a Deus, e Deus diz para ele: vai para lá porque você vai prevalecer. Em relação à fuga, ele também age nessa perspectiva. Ele está lá em Keila, ele já venceu os filisteus, e Saul descobre que Davi está em Keila, e Saul decide então subir até Keila para perseguir Davi e matar Davi. E ele pergunta para Deus: eu devo enfrentar Saul ou eu devo fugir? E aí ele diz assim, Deus diz para ele: foge. Essa perspectiva de Davi é bastante interessante para nós. Então, há momentos na vida em que a gente vai enfrentar situações, o deserto está diante de nós, a tempestade está diante de nós, mas nós não devemos tomar decisões nossas. Às vezes eu tenho coragem, não, eu vou enfrentar essa tempestade, não, eu vou enfrentar esse deserto. Mas não é nem pela coragem, porque nós sabemos que Davi é corajoso, não é? A gente não pode esquecer a história de Davi. Davi chega até aqui por quê? Porque enfrentou Golias com três pedras, um gigante guerreiro, e Davi era ainda um adolescente, um jovem sem preparo, e ele foi porque ele teve coragem dele e coragem de Deus também. E as experiências dele como pastor, cuidando do rebanho, de cuidar do rebanho, de enfrentar as feras para proteger. Então Davi tem coragem. Mas não é pela sua coragem, não é pelo seu poder. E essa é a fala dele quando ele enfrenta o Golias, né? Não é com pedra, mas é no poder do Senhor. Então, essa perspectiva de Davi é lição para nós diante das muitas situações da vida que nós enfrentamos, né? Podemos enfrentar tantas situações, nós agimos segundo a orientação de Deus. E é difícil a gente fugir, mesmo Deus orientando, porque a fuga, ela representa covardia, ela representa fracasso, ela representa medo, ela representa incapacidade, desistir, recuar, não é uma coisa que mexe com o nosso orgulho. Mas, e aí é até difícil, né? Porque às vezes a gente quer enfrentar, a gente não vou enfrentar, eu tenho coragem para enfrentar, e Deus diz para você assim: não enfrente, fuja. Davi foi um homem que realmente tocou o coração de Deus, e Deus é um homem segundo o coração de Deus, por causa dessas perspectivas. Exemplo de Davi: há momentos que precisamos fugir, recuar, mas é necessário recuar e fugir como resultado da sabedoria de Deus, da orientação de Deus, da decisão de Deus para a nossa vida. Nem sempre a fuga é um equívoco, nem sempre a fuga e ainda mais essa fuga orientada por Deus, a desistência é um equívoco, se ela for orientação de Deus, se ela for direção de Deus para a nossa vida. Então não é simplesmente fugir, não é simplesmente enfrentar, mas sim estar sempre em comunhão com Deus e buscar a orientação de Deus. Consultou Davi a Deus, e nós devemos consultar para enfrentarmos toda e qualquer situação da nossa vida. E é interessante que o deserto, como a gente vive, a gente sabe, é um lugar de feras, é um lugar de
de insetos peçonhentos, é um lugar de cobras venenosas, cascavel, escorpião e tantas outras, falta de água, os perigos da montanha, que são montanhas que não têm muita firmeza, são rochas que se deslocam com o vento, com o movimento, com a areia, aquela coisa toda. Há um perigo tremendo e ele vai então para aquele lugar e Deus prepara um lugar seguro. Perceba o texto, olha, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Então ele foi, mas ele foi direcionado por Deus, conduzido por Deus, e ele encontrou naquele lugar, num lugar inóspito, num lugar perigoso, num lugar difícil, mas ali ele encontrou um lugar seguro. Na direção de Deus, o deserto se torna um lugar seguro. Na direção de Deus, o lugar se torna um refúgio, onde Deus vai estar para proporcionar crescimento, fortalecimento, desenvolvimento da nossa fé. Lembra o que Deus disse para Moisés quando Moisés chegou perto da sarça que estava queimando? Tira as sandálias dos pés, porque este lugar que você pisa, essa terra que você pisa, é lugar santo. O deserto é reconhecido como lugar de morte. Quando a gente fala em deserto, quando a gente pesquisa deserto, quando a gente vê desenho com deserto, quando a gente vê filme com deserto, tem sempre uma caveira de um animal, uma caveira de um ser humano, ou seja, um lugar de morte. Aquele lugar de morte se tornou um refúgio, se tornou um lugar seguro, se tornou um lugar de vida, porque Deus estava ali. Lá não é um lugar de vida, porque é vida ou seguro, refúgio, mas lá se torna um lugar de vida, de seguro para Davi e os seus soldados, porque Deus estava lá e Deus preparou aquele lugar. Isso é maravilhoso, porque eu posso enfrentar todas as situações da vida, eu posso estar em lugares terríveis, eu posso estar enfrentando um momento histórico dramático na minha vida, crise, deserto, tempestade, vendaval, fogo e etc, etc. Mas se Deus está comigo, aquele lugar pode ser um lugar difícil, mas com Deus eu terei condições de enfrentar. E naquele lugar, e na tempestade, e aqui eu lembro assim, porque é muito significativo isso, eu lembro de Jesus, os discípulos desesperados porque estavam numa tempestade no barco e Jesus estava dormindo. Ou seja, você tem paz. Jesus tinha paz por quê? Porque ele sabia os propósitos de Deus, ele sabia que era para estar naquele lugar. É a paz, a serenidade de passar pelo deserto, de trilhar o caminho estreito, mas não se levar pelo aquilo que a gente vê, daquilo que pode ser trágico, terrível, as possibilidades terríveis de morte, mas a gente se guia na confiança de Deus. Davi teve essa experiência que marcou a vida dele no deserto. Inclusive, uma das experiências assim, ele estava numa caverna, e naquela caverna escondendo de Saul, e Saul entra na caverna, e ele tinha todas as possibilidades de ali acabar com aquela história, acabar com aquela perseguição, matar Saul, mas ele não mata Saul, porque ele corta inclusive a roupa, a estola de Saul, assim, e depois mostra para o pessoal, podia te matar, não te matei, porque eu reconheço que Deus é o meu Senhor, e que você é um ungido de Deus, e eu não vou levantar a minha mão, a minha espada contra você. Deus há de vingar, Deus há de fazer justiça. Experiência do deserto, experiência de conhecimento de Deus, assim a gente vê com Davi, a gente vê com o povo de Deus, a gente vê com Jesus, a gente vê com tantos outros que passaram por essa experiência. Diante de um problema, eu quero concluir essa meditação, diante de um problema, uma crise, um deserto, qualquer decisão deve ser tomada sob a oração e orientação de Deus. Se você precisa fugir, pergunte ao Senhor. Se você precisa enfrentar, pergunte ao Senhor. Busque a direção de Deus. Diante de uma crise, de um problema, do deserto, de se for necessário desistir, recuar, fugir,
ou entrar no deserto, busque o Senhor, pois Ele é Senhor em todo lugar e Ele pode fazer daquele lugar um lugar seguro. Jonas estava no ventre do peixe e lá no ventre Deus falou com ele. Salmo 139. Posso subir no mais alto da montanha, no mais profundo do abismo. Lá tu estás. Eu ando pelo caminho do vale da morte. Tu estás comigo. Se você já estiver no deserto, se você já estiver na tempestade, na floresta escura, tenebrosa, se você estiver no meio da tempestade, se estiver no meio do mar à deriva, perdido em qualquer lugar ou qualquer situação, Deus é o nosso lugar seguro. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso lugar de seguro no deserto ou em qualquer situação da vida. E ali naquele lugar, seja qual for ele, nós vamos perceber a presença de Deus e nós vamos crescer na comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra realmente traga confiança, esperança e perseverança a todos nós. Amém? Nós vamos orar neste momento, lembrando de todos aqueles que têm padecido, que têm enfrentado dificuldades, situações complexas, e certamente vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, que tem vivido não um deserto, mas uma tempestade terrível. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento na tua presença. Obrigado, Deus, por mais uma vez aprender e ouvir e ler de que em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está conosco, não nos abandona. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Que assim possamos, ó Deus, em todo tempo na nossa vida, lembrar, confiar e desfrutar da segurança que vem do Senhor. Ó Deus, estenda a tua mão graciosa e bondosa sobre as nossas vidas, porque dela nós carecemos. Precisamos, ó Deus, das tuas bênçãos, do conforto, do consolo, da cura, do socorro, ó Deus. E assim, ó Deus, socorre a cada um dos nossos irmãos que tem vivido um tempo difícil. Tu conheces a cada um de nós, conhece de maneira extraordinária. Se um fio de cabelo cai da nossa cabeça, o Senhor sabe. Então, ó Deus, cuida dos teus filhos e filhas e que eles percebam esse cuidado, que eles percebam essa presença e que eles percebam essa direção, porque às vezes a tempestade é tanta, o sol quente do deserto na nossa cabeça, nós não conseguimos ter tanta sensibilidade, consciência e percepção, mas isso não significa que o Senhor não esteja conosco e dá-nos a graça de todo tempo, seja qual for a situação, perceber o Senhor, sentir o teu Espírito. E de maneira especial, Pai, nós estendemos as nossas orações ao povo do Rio Grande do Sul, nossos irmãos, ó Deus, irmãos de pátria, irmãos de terra, irmãos de humanidade. Eles têm vivido um tempo muito difícil. As chuvas realmente fizeram crescer os rios inundaram toda aquela região, toda aquela terra. Nós não queremos aqui discutir quais os motivos ou quais as situações, porque provocou, nós sabemos que grande parte é a própria humanidade, mas nós queremos clamar pelo teu socorro, ó Deus, aquelas pessoas, aos animais, a tantos que têm sofrido, agora vendo, ó Deus, as suas casas destruídas. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai.
que o teu povo, a igreja de Cristo Jesus, se faça presente naquela realidade e possa ali, ó Deus, trabalhar e possa ali, ó Deus, realizar a missão de manifestar a tua graça, de manifestar o teu amor, de manifestar e ser a tua presença naquele estado, ó Deus, entre aquelas pessoas que estão vivendo esta calamidade. Que a tua igreja se faça presente e seja testemunho da tua graça, do teu amor, do teu socorro, Pai. Nós oramos, ó Deus, também agradecidos porque sabemos e cremos que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor responde às nossas orações e que Tu és um Deus misericordioso. Por isso nós clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas. Um grande abraço. Continuemos intercedendo, orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser pro calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar.